Todos os dias a gente se preocupa com o bem-estar da nossa família, dos nossos filhos, amigos, das pessoas que a gente ama. A gente aprendeu isso desde sempre, manter esse estado de alerta. Mas a gente também precisa praticar o autocuidado. E quando eu falo autocuidado, eu não estou só falando daquele cuidado com pele e cabelo, não. Eu estou falando do autocuidado profundo. Você tem ouvido o que o seu corpo está dizendo, a sua saúde física e também mental? É preciso viver e seguir positivamente, praticando o autocuidado, principalmente quando se convive com o vírus HIV. E hoje eu vou conversar com a Thaís Renovato e com o Gabriel Comitioli sobre como eles fazem para encaixar as orientações médicas de forma adequada para manter o vírus indetectável e manter uma vida saudável e uma rotina normalmente. Gostaria que primeiro vocês começassem se apresentando sobre quem vocês são, o que vocês fazem. Meu nome é Thaís Renovato, tenho 37 anos, infectei com HIV em 2014 com a morte do meu ex-namorado que veio a falecer em decorrência de complicações da AIDS. Eu passei por todo esse processo aí, desde então eu casei novamente, tenho 2 filhos, escrevi um livro sobre a minha história e aí tô aqui para compartilhar todos esses detalhes aí de como a gente chegou até aqui. Eu tenho 25 anos, eu sou ator e youtuber por acidente. Desde que eu descobri o meu diagnóstico em 2016, eu criei um canal para falar sobre o assunto, para tirar de mim todos os meus medos e dúvidas. Venho fazendo um trabalho na internet para tentar conscientizar as pessoas em relação ao HIV. A gente vai começar falando sobre o processo de descoberta. O que passou na cabeça de vocês quando vocês tiveram o diagnóstico de HIV? Eu acho que sempre é um momento muito delicado a gente descobrir qualquer coisa em relação à saúde. E para mim, eu não tinha pouquíssima informação do que era o HIV. Então eu tinha uma carga muito negativa, eu tinha preconceito mesmo na minha cabeça. Então levou um tempo até eu entender que essa história tinha mudado, entender a realidade que a gente vive do HIV hoje em dia. Então foi um processo muito delicado até eu entender que hoje coisas mudaram e que a gente pode levar uma vida saudável. E eu imagino que nesse momento do diagnóstico, vocês tinham aí muitos sonhos, muitos projetos. Eu quero saber da Thaís, quais eram os seus principais projetos e sonhos nesse momento? E se você sentiu que de alguma forma o diagnóstico poderia atrapalhar, se você teve algum receio em relação a isso no começo? Eu pensava, em ser mãe, gerar uma criança, não só adotar, por exemplo, casar e tudo mais. E naquele momento eu achei que não seria mais possível porque eu tinha um pouco de culpa, Eu falava, quem vai querer ficar comigo? Ou essa pessoa não merece estar comigo. Tem uma situação assim, um posicionamento que você se coloca. Acho que eu nem quero que alguém esteja nessa minha história. Então, para mim, acho que naquele momento eu falei, bom, acabou aqui todos esses meus planos, Você, Gabriel, quando é que você percebeu que, na verdade, existia esse autocuidado, esse tratamento, mas que o ator, o youtuber, poderia aí continuar fazendo tudo o que quisesse? Olha, Thelminha, foi um processo, porque até a gente desconstruir toda essa carga negativa, todo esse preconceito que o HIV tem nas costas, foi um período, sabe? Eu tive que ver muita coisa, tive que estudar muita coisa, tive que ler muita coisa, até entender que essa história realmente tinha mudado. Então, entender esse processo foi um período ali que foi delicado, mas depois que eu entendi que tudo continuava, que a minha vida continuava saudável, que eu poderia continuar praticando o esporte, nadando, fazendo o que eu quisesse, foi maravilhoso, assim. Para vocês, é muito tranquilo falar sobre isso, A gente tá aqui exatamente para quebrar esses tabus, esses receios. E em que momento, Thaís, você percebeu que era melhor mesmo falar sobre isso? Porque com certeza você vai estar estimulando outras pessoas a desenvolverem esse autocuidado e seguirem a vida normalmente. O que eu não achava justo eu ter a informação de que tantas coisas mudaram e as pessoas não sabiam, as pessoas ainda com brincadeiras, com informações tão erradas, antigas, sobre tudo isso, e eu vivendo aquilo, sabendo que era diferente, eu falei, gente, eu não posso ficar quieta em relação a isso. Se todo o preconceito, toda essa loucura, essa energia ruim é das pessoas, não é a realidade, as pessoas precisam saber disso, nem que eu seja penalizada por isso, mas como eu também tive uma rede de amor muito importante, de apoio da minha família, dos meus amigos, sempre que eu falava sobre o assunto, acho que não tinha nem abertura para
desacabei o preconceito, porque era uma coisa muito mais explicativa. As pessoas tinham muito mais curiosidade em como eu engravidei, como que foi a gestação, do que, ai, não vou beber no seu copo. Lógico que eu sofri alguns preconceitos, mas assim, eu fui recebida super bem assim, e eu achei que era necessário as pessoas saberem que não era mais como é antigamente, que muitas coisas mudaram desde o boom da AIDS há 40 anos. Né? E para finalizar, eu queria saber de vocês, o que a gente pode fazer mais para poder reforçar que realmente o tratamento antiviral, ele revoluciona a vida do paciente, e o paciente tendo esse autocuidado, esse tratamento adequado, a vida pode seguir normalmente. Como é que a gente pode reforçar para a sociedade a importância disso, de quebrar esses tabus, de quebrar esses preconceitos? Acho que fazer exatamente isso que a gente está fazendo, né? Falar abertamente, falar levemente sobre o assunto. Então, além da parte clínica, que é você ter um bom infectologista, um bom psicólogo, alguém que esteja te respaldando, hoje o HIV, ele é sim, mas não é banalizando, ele é uma doença crônica, controlada como diabetes e pressão alta, que você tem que controlar o resto da vida. E aí a gente pode falar sobre diabetes e outras doenças, a gente deveria poder falar sobre HIV também. Eu sonho em o HIV ser conversa de boteco, pós-pandemia, né? Tá conversando, sabe? Ser um assunto com que a gente converse com naturalidade. Eu acho que só assim a gente vai chegar num lugar legal de naturalizar e humanizar o assunto, para que as pessoas não tenham mais medo disso. Obrigada, gente. Saúde, sucesso e realizações aí na vida de vocês. Pra nós. Beijo.